Queridos, abram suas Bíblias comigo, por favor, em 2 Reis, capítulo 6, verso número 8. E o rei da Síria fazia guerra a Israel, e consultou os seus servos, dizendo: em tal e em tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios desceram ali. Pelo que o rei de Israel enviou àquele lugar, de que o homem de Deus lhe falara, e de que o tinha avisado, e se guardou ali, não uma nem duas vezes. Então se turbou com este incidente o coração do rei da Síria, chamou seus servos e lhe disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? E disse um dos seus servos: não, ó rei meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas na câmara de dormir. E ele disse: vai e vê onde ele está, para que eu envie e mande trazê-lo. E fizeram-lhe saber, dizendo: eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais vieram de noite e cercaram a cidade. E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? E ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que abras os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E como desceram a ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: fere, peço-te, esta gente de cegueira. E feriu-os de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhes disse: não é este o caminho, nem esta cidade, sigam-me, e guiar-vos-ei ao homem que buscais. E os guiou a Samaria. E sucedeu que, chegando eles a Samaria, disse Eliseu: ó Senhor, abre a estes os olhos para que vejam. O Senhor lhes abriu os olhos para que visse. E eis que estavam no meio de Samaria. E quando o rei de Israel os viu, disse a Eliseu: feri-lo-eis, meu pai? Mas ele disse: não os ferirás. Feririas tu os que tomasse prisioneiros com a tua espada e com o teu arco? Põe-lhes diante deles pão e água para que comam e bebam, e depois mande-os embora, meu senhor. E apresentou-lhes um grande banquete, comeram e beberam, e os despediu, e foram para o seu senhor, e não entraram mais tropas de sírios na terra de Israel. Agora, por favor, abra lá em Colossenses, é uma carta, Novo Testamento, ali antes do Tessalonicenses, Colossenses, capítulo 2, verso 8. Colossenses é uma carta que Paulo escreve, aos habitantes da cidade de Colossos. Colossenses, pessoas que moravam em Colossos. O grupo de pessoas que morava ali e que servia ao Senhor era a igreja da cidade. Paulo escreve para eles. Então, é um pedacinho da carta que Paulo escreve para eles. Capítulo 2, verso 8. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Porque nele, em Cristo, habita corporealmente toda a plenitude da divindade. Estais perfeitos nele, que é a cabeça de todo principado e potestade, no qual também estais circuncidados, com a circuncisão não feita por mão no despojo do corpo da carne, a circuncisão de Cristo, sepultados com ele no batismo, também ressuscitastes com ele pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. E quando vós estáveis mortos nos vossos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Portanto,
ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, porque são sombras das coisas futuras. O corpo é de Cristo. Ninguém vos domine a seu bel prazer, por pretexto de humildade e culto dos anjos, metendo-se em coisas que não viu, estando à toa inchados na sua carnal compreensão, e não ligado à cabeça, da qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. Se, pois, estáis mortos com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carregam ainda de ordenanças como se vivesseis no mundo, tais como não toqueis, não proveis, não manuseeis, as quais coisas todas perecem pelo uso, segundo os preceitos das doutrinas dos homens, as quais têm na verdade alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade e disciplina do corpo, mas não tem nenhum valor senão para a satisfação da carne. Amém. Amém. Queridos, nós pegamos dois textos, um lá no Velho Testamento, segundo Reis, e pegamos um trecho complexo da carta de Colossenses. Esse trecho da carta de Colossenses, por si só, nós poderíamos ficar estudando aqui mais de um mês, porque ele fala de muitas coisas. Mas eu quero me ater a um único detalhe para que a gente saia daqui com a convicção do poder da oração. Então vamos ouvir primeiro a explicação da primeira história que nós ouvimos. Os sírios estavam numa campanha militar de expansão do seu domínio na região. Israel era um país que estava na rota deles, e eles prepararam uma armadilha para o exército de Israel. Eliseu, o profeta do Senhor que morava em Israel, mandou avisar o rei de Israel dizendo: não mande as tuas tropas passarem por tal caminho, porque há uma armadilha do rei da Síria lá. Então, de posse dessa informação, ele manda o seu exército por outro lugar. O rei da Síria vê frustrado o seu plano, fica com muita raiva, reúne os seus generais, e ele pensa que só pode haver uma explicação. Houve uma traição. Alguém nos entregou. Há entre nós um traidor. Quem é o traidor? E de repente um dos generais se levanta e diz: não, meu senhor, não se trata de traição. O que acontece é que em Israel há um homem de Deus que entra no mundo espiritual e ele vê todas as coisas. Ele tem o espírito da revelação. E ele revela tudo que o senhor diz, que o senhor pensa à noite na sua cama. O homem de Deus sabe e revela ao rei de Israel. E o rei de Israel, então, ele se livra da tua mão. O rei da Síria ficou surpreso, assustado, e disse: separem uma guarnição inteira e mandem buscar esse homem de Deus aqui. Eu quero prisioneiro aqui na Síria. Então, de noite, eles preparam um grupo, talvez um grupo de elite, e eles vão, e de manhã a cidade está cercada. O homem de Deus, Eliseu, tinha um rapaz que o servia, que fazia os serviços da casa, cuidava das coisas dele, e esse rapaz sai cedinho, talvez para buscar água, para buscar alguma coisa, e ele vê todo aquele exército que vem avançando para prender Eliseu, e ele volta correndo. E ele diz: homem de Deus, a cidade está cercada, estamos agora em perigo. O homem de Deus olha, vê aquilo, percebe o aperto que aquele rapaz está vivendo, e ele faz uma oração e diz: ah, Senhor, Senhor, abre os olhos deste rapaz, para que ele veja que mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E naquela hora Deus abre os olhos daquele rapaz, e o que é que ele vê? Entre Eliseu e aquele exército havia um conjunto de anjos de fogo, com carros de fogo, guardando Eliseu, e nada aconteceria a Eliseu. Mas era preciso fazer alguma coisa com aqueles soldados que estavam ali. Eliseu então faz outra oração e diz: Senhor, fere de cegueira estes que estão aqui. E eles são todos naquele momento cegos. E Eliseu vem, pega o primeiro e diz: cada um toca na mão do outro que está do seu lado, leva a mão, você vai encontrar alguém. E eles vão levando a mão e seguram na mão do outro. Eliseu vai guiando-os e diz: eu vou levar vocês, venham caminhando.
e os leva para o rei de Israel. E o rei de Israel diz: meu senhor, o que eu faço? Eu mato? E ele diz: não, você não vai matar. Você mataria se você tivesse prendido? Você vai colocar comida, vai colocar água para eles, e depois que eles estiverem comido, descansado, estiverem abastecidos, você manda de volta. Não se paga o mal com o mal, se extingue o mal com o bem. Essa é a grande lição. E ele faz uma oração, de novo, a terceira oração, pedindo a Deus que abra os olhos deles, e eles têm os seus olhos abertos e as vistas voltam a funcionar. Eles comem, bebem, descansam e voltam, e a Síria nunca mais manda prender Eliseu. Essa é a primeira história. A segunda, nós pegamos uma carta realmente complexa, porque Paulo vai falar para nós da nossa posição no passado, vai falar de circuncisão, vai falar de nova vida em Cristo, vai falar de potestades, vai falar de espiritualidade, porque já é uma outra época, alguns milhares de anos separam essas duas escritas. E Paulo vai dizer assim: olha, no passado, vocês todos estavam mortos nos vossos pecados. Vocês se deixavam levar aos ídolos mudos. Vocês se deixavam levar a uma espiritualidade que não os conduzia a Deus. Vocês tinham uma espiritualidade, vocês tinham um exercício litúrgico, vocês tinham ritos, mas isso não chegava a Deus, vocês estavam sem Deus. Mas Deus enviou Jesus, e em Jesus algo incrível aconteceu. Ele vos vivificou estando vós mortos. Deus vos vivificou em Cristo. Vocês morreram com Cristo e ressuscitaram com Cristo. E aquilo que era impossível à religião antiga, Deus fez por Cristo em vocês. Deus fez uma aliança de circuncisão com vocês, que é uma referência ao que acontecia no Velho Testamento, que os judeus ainda faziam, que era uma operação de circuncisão no menino com 8 dias no templo, que era a marca, o selo de que eles eram, o selo na carne de que eles eram o povo escolhido de Deus. E Paulo diz: agora a circuncisão não é mais no corpo da carne, mas nos corações, e não é mais uma incisão circular feita por uma lâmina, mas é uma circuncisão, uma incisão circular feita no coração pelo Espírito Santo. Quando vocês receberam Jesus, vocês foram tornados, preste atenção, perfeitos em Cristo Jesus. Paulo vai dizer isso. Vocês que aceitaram o senhorio de Cristo, abandonaram o pecado, se tornaram novas criaturas, agora estão perfeitos aos olhos de Deus em Cristo Jesus. E aí ele diz algo extraordinário. Ele diz: e esse Jesus, ele expôs as potestades e sobre elas triunfou, as expondo, mostrando que elas existiam. O que é potestade? Potestade vem da palavra potestas. Potestas é uma palavra em latim que significa poderes. Então Paulo está dizendo que antes os poderes espirituais do mal que habitam este mundo e que estão do outro mundo para este, faziam com que as pessoas vivessem em ódios, odiando e sendo odiadas, fazendo todo tipo de maldade, longe de Deus, enganados. Mas o Senhor Jesus os venceu esses poderes espirituais, e não apenas os venceu, mas os expôs, triunfando sobre eles. É como se Jesus arrancasse o véu onde eles estavam escondidos e dissesse para nós: olha quem é que fazia o ódio entre marido e esposa, olha quem é que arrastava para cachaça, olha quem que arrastava para droga, olha quem que arrastava para uma vida promíscua as pessoas, olha quem é que colocava ódio no coração dos vizinhos, olha quem é que avacalhava com a sua saúde, olha quem é que acabava com tudo que você fazia e você ia para a miséria. Jesus, ele mostrou o mundo espiritual. Então esses dois textos que nós lemos, tanto do Antigo Testamento
como do Novo Testamento, vão dizer algumas coisas para mim e para você, e nós precisamos entender isso. Primeiro, nós não estamos sozinhos. Existe um mundo espiritual. Existe um mundo espiritual, e quando Eliseu orou e disse: Senhor, abre os olhos desse rapaz, para que ele veja que mais são os que estão conosco do que os que estão com ele. O que foi que aquele rapaz viu? Aquele lugar estava cercado de soldados de fogo com carros de fogo. Havia então um mundo em paralelo. Há um mundo em paralelo, tanto do mal como do bem. Nós não estamos sozinhos, irmãos. Nós sabemos que o ar que nós respiramos, que a água que nós bebemos, estão cheios de seres vivos que os nossos olhos não veem. Nós os chamamos de vírus e bactérias. Nós sabemos que a nossa pele está cheia de seres vivos, que o nosso interior está cheio de seres vivos, e nós não os vemos, exceto se pudermos usar microscópios muito poderosos. Há um mundo espiritual de seres espirituais que estão ao nosso redor, que interagem conosco. Ou você acha que a raiva que você sente, ela vem somente de você? Ou você acha que o ciúme descontrolado que alguém tem é apenas natural daquela pessoa? Ou você acha que a inclinação daquela pessoa à bebida que a leva à miséria e a destruir a vida dela e a vida da sua família é apenas algo natural? Claro que não. Há uma ação de espíritos caídos, atrasados das trevas, inclinados a fazer o mal, que odeiam as pessoas, que atuam na vida das pessoas. Mas há também neste mundo uma força que vem se contrapor. Há uma força do bem, há anjos do Senhor, mensageiros de Deus, que são aqueles que vêm para nos proteger, para nos ajudar, para nos inclinar, para nos mostrar, e de repente você não tem saída, e como se uma voz chegasse e dissesse para você: o caminho é esse. De repente você não tem quem te socorra, e aparece alguém que você nunca viu, que ninguém nunca viu, e faz algo extraordinário, e quando você vira, aquilo desapareceu, e você pergunta: cadê essa pessoa? Ninguém viu. Nós não estamos sozinhos. O Geazi, ele viu esse mundo espiritual. E o Paulo vai dizer assim: Jesus, quando veio, ele triunfou sobre as potestades, no mundo espiritual. E ele mostrou para nós que nós estamos debaixo de poderes muito maiores do que nós mesmos. Nós estamos, pastor Zé, por favor, levante e fica aqui. Vem cá, querido. O que o Senhor Jesus está nos mostrando, pega aqui no meu braço. Pega aqui no meu braço. Você está representado no meu corpo. O mundo espiritual nós não vemos, mas há forças de um lado e forças do outro. Há uma força que pode ser do bem ou do mal. Puxa para o seu lado, puxa aquele. Você está aqui no meio. Agora, pode puxar, puxa. Olha, eu estou aqui no meio. Qual dos dois vai ganhar? Aquele que eu ajudar. Olha, pode puxar com força. Puxa com força. Puxa com força. Mais força, gente. Agora eu vou ajudar um dos dois. Quer ver? Puxa com força. Quem ganhou e quem perdeu? Ele ganhou, ele perdeu. Por quê? Porque eu agi. Pode sentar, obrigado. Quando nós entendemos o mundo espiritual, nós entendemos que existem anjos, existem demônios. E os dois estão lutando. Há um espírito maligno que diz para você ter ciúme. Há o Espírito de Deus que diz para você: não tenha, confie. Há o espírito demoníaco dizendo: enche a cara de cachaça. Há outro dizendo para você: enchei-vos do Espírito de Deus, não vos embriagueis. Há um espírito dizendo para você: xinga, fala palavrão. Há outro que diz para você: louva, traz louvor na sua boca. Há um que diz para você: vai com essa turma ruim. Há outro que diz para você: busca os santos e esteja com eles. E você fica no meio disso. Qual dos dois vai ganhar? Aquele a quem você entregar a sua fé, aquele a quem você entregar o seu poder espiritual, aquele que você entregar a sua força. O irmão Zé poderia ter perdido se eu trouxesse a minha força para o lado de cá. Então veja que de alguma forma nós não somos joguete na mão dessas forças. Elas existem e atuam, mas elas só têm vitória na nossa vida porque nós consentimos. Então isso muda tudo. Eu não sou mais uma vítima, eu sou agente, eu faço acontecer, algo está acontecendo e eu sou parte disso que está acontecendo.
Aquilo que está acontecendo na sua vida, seja bom ou seja mal, tem uma permissão e tem uma ação sua. Você está fazendo isso acontecer. Pastor, mas o que tem a ver numa carta de Colossenses e num relato de 2 Reis? Tem que nos foram revelados o mundo espiritual. Como é que eu percebo a ação do mundo espiritual? E aqui eu preciso fazer uma explicação. Os carros mais modernos, eles têm um sistema antibloqueio que chama-se ABS. Quem gosta de carro, quem dirige, né, sabe que os carros mais modernos têm um sistema chamado ABS. Às vezes aparece numa luzinha no painel do carro da gente escrito ABS. O que é o ABS? O carro normalmente tem 4 rodas. Quando você freia o carro normal, as 4 rodas param. O que acontece? Você vem em alta velocidade, você pisa no freio, as 4 rodas travam. Mas às vezes o carro não para. As rodas estão travadas e o carro escorrega. Bate no carro da frente. Não adiantou nada você ter freado. Porque mesmo freando, com as rodas travadas, o carro continua arrastando. O sistema ABS, que é um sistema anti-bloqueio, ele faz com que cada roda pare, independente das outras 3. Elas vão parando uma de cada vez, mas é muito rápido. Então o carro não arrasta, mantém-se o controle. Mas esse sistema é interessante. E eu tenho uma experiência, nós tínhamos um irmão aqui na igreja, o irmão Amorim, ele me contou que isso aconteceu num carro da polícia que ele trabalhava, e depois aconteceu comigo em 2 ocasiões. A luz do ABS acendeu. Acendeu a luz do ABS. Passamos lá no mecânico, o mecânico rastreou, apareceu lá, rolamento traseiro direito. Ele virou para mim e disse, tem que trocar o rolamento traseiro direito. Naquela ocasião era uma fortuna, hoje é caro, mas era mais caro ainda. Trocamos, mandou trocar. Trocou e não adiantou nada, a luz continuou acesa. Aí eu voltei, deixei o carro lá, depois de umas horas ele me chamou e falou, olha, é até chato falar para o senhor, nós trocamos aquela peça, mas não era peça, sua peça estava boa. Eu falei, então o que era? Ele falou, um fio que tinha se partido. A mesma coisa que o Amorim tinha me falado que aconteceu num carro da polícia. O fio partiu e aquela roda parou de funcionar e acendeu uma luz, dizendo que tinha que consertar. A importância de um fio. Às vezes você coloca um carregador no celular e o carregador não carrega. E você vai ver o cabo se partiu, às vezes uma trilha, que é na placa de circuito impresso, uma daquelas trilhazinhas, que é uma espécie de fio fininho, também se partiu. E não deixa passar a carga. Nós dependemos de tantas ligações. Sabe o que a oração é? A oração é a nossa ligação com o mundo espiritual. Às vezes a sua vida não tem força para resistir aos espíritos malignos, porque você não tem uma ligação com o mundo espiritual. Você não consegue ver que o que está amarrando a sua vida, que o que não está deixando a sua vida ir para frente, é que você não tem uma ligação com o mundo espiritual. A nossa ligação com o mundo espiritual é através da oração. Ou você acha que é à toa que a Bíblia diz assim, orai sem cessar? A Bíblia escreve para nós dizendo assim, orai sem cessar. O que é orar sem cessar? Não pare de orar, continue ligado ao mundo espiritual. Onde você chega, você diz, Deus, me mostra o que está acontecendo nesse lugar. Por que essa pessoa não gosta de mim? Eu nunca fiz nada para ela. Por que ela olha para mim com raiva? Senhor, por que esse vizinho briga tanto e bate tanto na mulher dele e grita tanto? Por que essa pessoa é tão perturbada? Senhor, o que está acontecendo? Por que você não está ligado no mundo espiritual para perguntar para Deus, Deus, qual é o melhor caminho? Eu devo comprar ou eu não devo comprar? Eu devo dizer isso que está na minha boca ou eu não devo dizer? Senhor, o que eu devo fazer? Qual é a escolha que eu devo fazer? E de repente você está diante de 2 propostas de emprego e você não sabe qual.
E aí você vai olhar naturalmente com sua mente carnal, com seu entendimento humano intelectualizado, e você vai dizer, essa daqui tem uma proposta melhor, e você não sabe que depois de 6 meses aquela empresa vai quebrar e não vai pagar ninguém, e você vai ficar desempregado e sem dinheiro. E se você tivesse escolhido essa, que parece que tem uma proposta pior, você seria promovido em pouco tempo e estaria numa situação muito melhor. Nós não aprendemos, não entendemos e não buscamos o poder da oração. Como foi que Geazi, lá na história de 2 Reis, viu que a montanha, que a cidade estava cheia de seres espirituais? Porque o homem de Deus orou. Ele orou. Por que foi que os inimigos ficaram cegos? Porque o homem de Deus orou. Por que foi que eles voltaram a ver? Porque o homem de Deus orou. Por que você não está vendo situação para a sua saída? Porque você não tem vida de oração? Por que você não vê o melhor caminho e não melhora de vida? Porque você não tem vida de oração? Por que o seu casamento não está melhor? Você ama o seu marido, você ama a sua esposa, mas vocês só brigam. Porque você não tem vida de oração? Porque se você começar a orar, você vai começar a perceber a ação maligna que está agindo contra a sua vida. Mas ao mesmo tempo, por que nos momentos bons você não se humilha diante do Senhor, dizendo, Senhor, eu não tenho nada, não sou nada, e o Senhor me tem coberto de bênçãos? Quando a gente está em sofrimento, isso acontece comigo, de ouvir das pessoas a mesma pergunta. Pastor, por que Deus permite acontecer tanto sofrimento? Pastor, por que Deus deixa uma pessoa tão boa morrer? Pastor, por que Deus deixa uma criança sofrer? Pastor, por que Deus deixa isso acontecer com um pai de família? Pastor, mas eu estou na igreja, por que Deus deixou acontecer essa doença? Mas eu nunca ouvi a seguinte pergunta. Pastor, por que Deus está me abençoando com tanta saúde? Pastor, por que esse ano Deus me deu tanto dinheiro? Pastor, por que esse ano o meu filho foi tão bem na faculdade? As pessoas querem respostas de Deus para as coisas ruins, mas elas não querem respostas de Deus para as coisas boas. Sabe por quê? Porque se você perguntar para Deus, por que Ele está te dando uma casa para você morar? Por que Ele está pondo comida na sua mesa? Por que Ele está te dando saúde? Você vai ouvir de Deus que Ele tem um plano, que Ele tem uma missão, que a sua vida tem um propósito, que Deus tem algo para acontecer, para fazer acontecer na sua vida e depende de você. Isso chama-se responsabilidade. Então, nós não temos uma vida de oração com Deus. O que nós precisamos, irmão, presta atenção em nome de Jesus. Nós precisamos entender que a nossa oração é um fio que nos liga ao mundo espiritual. A sua vida tem explicação, tem solução, tem alegrias, tem conquistas, e nos momentos de dor e de dificuldade, tem soluções e tem vitórias. Mas tudo isso só virá à sua vida se você tiver uma vida de oração. Eu me lembro de um amigo querido, que disse para mim um dia, tem pouco tempo ele falou isso comigo, ele falou assim, a minha esposa tem mania de orar. Ela ora, ela levanta, e ela fica ali 30 minutos, 40 minutos, 1 hora orando. Aí eu resolvi que eu ia orar também. Falei, eu vou orar. Eu vou orar 15 minutos. Bom, né? Vou orar 15 minutos. De meia-noite até meia-noite 15, eu vou orar. Falei, bacana, eu estou ouvindo a história. Falei, nossa, é bacana, decidido, né? E ele falou para mim, eu levantei, meia-noite, olhei no relógio, dobrei o joelho e comecei a orar. E orei. E eu achei que já tinha passado uma meia hora, olhei no relógio, tinha passado 4 minutos. Eu falei, meu Deus, mas troço é muito difícil. Aí orou mais, olhou, era só 5 minutos. Eu falei, não, mas troço é muito complicado, eu achei que era fácil. Não, irmãos, oração não é só falar com Deus. Oração não é apenas repetir. Oração é você se ligar ao mundo espiritual. Oração é você entender que o mundo espiritual interfere na sua vida e a sua vida interfere no mundo espiritual. Por isso que a Bíblia diz, orai sem cessar. Você levantou de manhã, você está em espírito de oração. Você está trabalhando, você está em espírito de oração.
Anteontem eu fui para o cemitério, teve um velório, estávamos lá no velório, eu me retirei, sentei num banquinho que tem lá e fui orar, fiquei um tempo lá orando. Ontem eu estava numa festa de casamento que eu participei, e durante a festa eu saí também para um outro lugar reservado e entrei em oração. Você pode orar no banheiro da sua casa, você pode orar no seu quarto, você ora dirigindo o seu carro, você ora sentado na mesa trabalhando, a oração é uma ligação com Deus. A oração não é uma verborragia, não é verborragia, não é você ficar vomitando palavra, verborragia. Não, oração é um vínculo, eu estou ligado a Deus, Deus está ligado a mim. Senhor, todos os meus pensamentos são para o Senhor. Todos os meus sonhos são para o Senhor. Todas as minhas palavras são para o Senhor. E sabe o que Deus faz? Deus diz assim: e tudo o que eu fizer é para você. E aí quando você tiver com um diagnóstico de doença, quando o médico chegar para você e falar assim: olha, você realmente está mal, hein? Tem um câncer aí no fígado. Quando o seu patrão chegar para você e falar assim: tem uma notícia ruim, contenção de despesas, nós vamos ter que te mandar embora. E você lembrar que tem o financiamento do apartamento, a prestação do carro, a escola do menino. E você diz: meu Deus, o que eu vou fazer? Quando acontecer uma notícia ruim, você não vai se desesperar, sabe por quê? Porque você está ligado com Deus pela oração. Você vai dizer: Senhor, eu sou seu. A minha vida é tua, está escondida no Senhor. Abre os meus olhos para que eu veja que mais são os que estão comigo do que os que estão com Ele. Nessa hora Deus vai abrir os seus olhos, meu irmão, e vai dizer para você assim: nada vai te faltar, porque eu sou Jeová Jiré na sua vida, eu vou suprir a sua vida, eu sou Jeová Rafá, aquele que cura. Eu ponho a mão no teu fígado, eu ponho a mão no teu coração, eu ponho a mão no teu rim, eu ponho a mão nos teus ossos, eu ponho a mão na tua medula, eu te curo, porque eu sou o Senhor, eu sou Deus. Porque você tem uma vida de oração, Deus vai falar com você: não temas, ó pequenino, porque o pão da tua mesa sou eu que coloco. Eu já coloquei antes e vou continuar colocando. O teu pão não vem da força do teu braço, o teu pão vem da minha mão poderosa. Louvado seja Deus, irmão. Mas no momento da sua alegria, no momento que você estiver prosperando, no momento que você estiver vivendo os melhores momentos da sua vida, ora ao Senhor e diz: Deus, conserva o meu coração humilde, não deixa eu pensar que eu posso viver sem o Senhor, não deixa eu pensar que só porque as coisas estão boas, eu posso folgar, porque eu sei que o mundo espiritual, ele me puxa para um lado e para o outro, e o lado que vai ganhar é aquele que eu ajudar. Amém, irmão? Em nome de Jesus, vamos manter a vida de oração, vamos ficar de pé.